precioso, viu? Agradecemos muito de coração você estar conosco nesse trabalho, nos ensinando, nos direcionando em muitas coisas. Para os presentes, eu quero apresentar, né, a meritíssima juíza, doutora Tatiane Moreira Lima, que é uma juíza de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo desde 2007. Se eu falar alguma coisa aí, você me corrige, a senhora me corrige. É mestre em Ciências Médicas e Biológica pela USP e uma mulher de grande experiência e saber jurídico que nós estamos à disposição aqui para ouvir. Ok? Agradeço a presença também do pastor e deputado Roberto de Lucena, que é o nosso pastor presidente da Igreja Brasil para Cristo em Arujá, graduado em teologia, deputado federal, que é um homem que atua bravamente, lutando pela nossa população, pela nossa nação. O pastor Gessé está por aí? Sim, boa noite a todos. Um boa noite, estar com vocês. Eu quero apresentar o pastor Gessé também, nosso pastor da Igreja Brasil para Cristo Planalto, um empresário, um grande homem de Deus, graduado em teologia, graduado em comunicação social e pós-graduado em marketing, né? Muito obrigado também pela sua presença. Nossa pastora Bernadette. A pastora Bernadette já está conosco, Gabi? Já. Boa noite, pastora. Não, precisa liberar o áudio. Oi, gente. O áudio dela? Agora sim. Oi, pastora. Oi, Estamos muito felizes com a sua presença. Essa é a nossa pastora também, da Brasil para Cristo, de toda Arujá, né? Graduada em Letras, Teologia e Assistência Social. Já atuou como secretária da Cultura em Arujá, então é muito importante também para nós aí nesta live de hoje, e uma mulher que sabe dos problemas da nossa sociedade de Arujá. A doutora Regina Ávila, que já falou aí conosco, né? Está presente também. Doutora. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Então, a doutora Regina Ávila é uma advogada que já trabalha também com violência doméstica em Arujá. Ela é presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica de Arujá, né, doutora? Sim. Vice-presidente da Comissão Municipal de Arujá, secretária adjunta da OAB de Arujá, e trabalha com uma equipe de 10 advogadas que atendem, direcionam as mulheres que têm problemas de violência doméstica. Então, acredito que é uma equipe aí muito top. E a Ariane Longo, que está aí conosco. Ariane. Alô, oi, boa noite. Boa noite. É um prazer Ariane... poder estar com vocês. Obrigada. Ariane foi vereadora, né? Atuou um tempo aí como vereadora em Arujá, conhece bastante, graduada em Direito, também conhece bastante Arujá. Seja bem-vinda, muito obrigada pela presença de vocês. Tá bom? Eu sou Cristina Rodrigues Uchoa, né? O pessoal já me conhece, e vou estar aqui mediando a nossa entrevista. Tá bem? Muito importante os homens que estão participando, nosso deputado, nossos pastores, porque homens costumam ouvir homens. E quando nós tratamos de violência contra a mulher, nós precisamos de que os homens estejam também com essa bandeira conosco, né? Isso é muito importante. Então, assim, é muito importante, muita honra para nós também termos homens nesta live tão importantes, tão significativos para a nossa sociedade. Uma condução e orientação mudam o futuro, né? E eu acredito que esta live vai ser muito especial para nós. Estaremos gravando para depois postar nas nossas redes sociais. Pastor Roberto de Lucena, o senhor está com a palavra para abrir as perguntas e falar algo aí para nós. Bom, primeiro, Cris, eu quero te cumprimentar. Quero te parabenizar pela organização desse nosso encontro e por pela maneira com que você tem conduzido esse trabalho. Eu quero cumprimentar a todas as mulheres presentes, em nome
da pastora Bernadette, e eu quero agradecer a você pela oportunidade que me dá de, pelo menos por um tempinho, estar aqui com vocês. Eu estou ansioso por ouvir a nossa palestrante. Então, eu preciso ter o cuidado de falar muito pouco, de ser muito breve, de fazer uma saudação inicial, de cumprimentar as mulheres, lembrando que nós estamos vivendo o nosso outubro, é o Outubro Rosa, e é um mês que nós precisamos falar muito sobre isso, que é promover a saúde da mulher, a prevenção e o combate ao câncer de mama. As instituições públicas aqui em Brasília, os prédios públicos estão todos iluminados de rosa neste mês, mas isso só não é suficiente. Nós precisamos trabalhar a conscientização e oferecer à mulher a oportunidade de ser atendida. Então, não adianta a gente iluminar os prédios públicos, fazer campanhas e as mulheres ficarem numa fila levando meses para serem atendidas e para poderem ter o acesso aos exames. Mas não é o tempo de falar apenas sobre a saúde da mulher que precisamos falar. É um momento mais do que adequado para falarmos sobre este tema, a violência contra a mulher. E eu, como pastor, fiquei muito preocupado, até muito assustado durante essa quarentena que nós enfrentamos, o distanciamento social, com o aumento do número de violência doméstica, sobretudo a violência praticada contra a mulher. O que mais me assustou foi que esse número aumentou nos lares, em lares evangélicos. Hoje nós somos 60 milhões de evangélicos, quase. À medida que nós temos um Brasil que se torna mais evangélico, seria natural que nós esperássemos que os números da violência, os números da violência doméstica, por exemplo, a violência contra a mulher, fossem diminuindo na medida que nós aumentássemos o número de evangélicos na população brasileira. Nós não temos verificado isso. Então, eu atendi, não faz muito tempo atrás, eu atendi uma jornalista que me perguntou sobre isso, sobre a questão da violência doméstica e a orientação da igreja de que, para não escandalizar o evangelho, de que a mulher precisaria silenciar-se, não denunciar. E eu disse a ela que isso não é verdade, que, pelo contrário, esta pessoa, esta mulher que sofre a violência na sua casa e é o ambiente onde ela deveria ser protegida, ser guardada, ela deve levar às autoridades eclesiásticas, mas que se isso não for tratado e solucionado no âmbito das autoridades eclesiásticas, ela deve denunciar sim. E se o pastor for contra, ele deve ser denunciado também, e ele também precisa ser responsabilizado. Então, nós devemos cada vez mais nos levantar, homens e mulheres, na proteção, na valorização da mulher, no reconhecimento de que a mulher é um eixo da sociedade e ela precisa ser reconhecida, valorizada e protegida. Hoje nós temos a felicidade de termos conosco uma expositora, que é uma juíza, que lida diariamente com casos de violência contra a mulher. E aí, eu como homem, eu me indigno, eu me causa espécie. Então, a minha pergunta dirigida a ela, e aí eu já paro de falar para ouvi-la, e, mais uma vez, em nome de Bernadette, cumprimento a todas as mulheres. Eu gostaria de saber como ela, com essa autoridade que tem
que lida com diversos casos, mas, sobretudo, nos casos de violência contra a mulher. Quando um caso como esse chega para ela, aí eu quero ouvir um pouco a mulher por trás dessa autoridade, por trás deste preparo que ela tem, dessa autoridade, da investidura que ela tem de lidar como juíza desse tipo de caso, da mulher que está por trás dessa autoridade, quando recebe um caso como esse, de agressão, de violência contra a mulher, em qualquer idade, e aí, especialmente a mulher na sua fase de adolescência ou na fase da terceira idade. E aí, doutora, muito obrigado pela sua participação. É uma satisfação te ver, te ter conosco e agora de poder te ouvir. Muito obrigada, pastor. Obrigada. Quero cumprimentar a todos, agradecer o convite que me foi feito e agradecer em nome pela imenso carinho que eu estou recebendo de vocês e pela acolhida. Muito obrigada. Cumprimento o pastor Roberto em nome de todos os outros que estão presentes aqui. O pastor bem falou, nós somos, só para a gente ter uma ideia da dimensão desse problema, nós somos o 5º país no mundo que mais mata mulheres. Nós estamos em meio a uma pandemia e o número de feminicídios ele aumentou em torno de 30%. Todos os dias são noticiados diversos casos de mulheres que estão mortas dentro de suas casas por seus companheiros, parceiros, maridos, namorados, ex-namorados, enfim, pessoas com que elas tinham uma relação de afeto. Quando a gente verifica essa situação de feminicídios, 52% dos casos são relações de afeto, que elas faleceram dentro das suas próprias casas, decorrentes de relações de afeto. A mulher, ela apanha em todas as fases da vida, respondendo a sua questão, pastor. Ela apanha quando criança dos seus pais, para corrigir e porque eles o amam e querem que ela seja corrigida. Depois ela apanha na sua adolescência e vida adulta do seu companheiro, do seu namorado, do seu parceiro, do seu marido. E na fase idosa, ela apanha geralmente dos seus filhos, usuários muitas vezes de drogas, que ela não dá o dinheiro para eles, ela não tem esse dinheiro para dar para esse usuário comprar suas drogas, então ela acaba apanhando. Então a vida da mulher é permeada por agressões físicas. Enquanto o homem ele corre mais riscos quando ele está fora de casa, quando ele tem maior chance de morrer em uma briga de bar, uma briga de trânsito ou uma contenda na rua, a mulher não, ela morre dentro da sua própria casa, onde ela deveria ter todo o carinho, todo o cuidado, toda a proteção e se sentir segura. Então, essa é uma questão muito importante. Nós com relação, eu acho, assim, pontuando a importância desse encontro hoje, é importante a gente capacitar todos os líderes religiosos a respeito do que fazer diante de uma situação de violência, o que orientar a sua fiel, o que orientar para essa pessoa que está pedindo ajuda. Eu ouvi uma vez uma história que me impactou bastante. Foi de um rapaz americano que ele conta que a mulher apanhava do marido e ela foi até a igreja falar com o líder religioso que ela estava apanhando e o líder foi se confessar, enfim, foi se confidenciar com o líder e ele disse para ela, volte para sua casa e pense o que você tem feito para deixar o seu marido com raiva. E naquela noite ela voltou para casa e ela foi morta por seu marido. Então, para impedirmos que isso volte a se repetir, que outras pessoas faleçam, é importante que todos os líderes religiosos eles saibam o que é a violência doméstica, quais são os efeitos, o impacto disso na vida dos filhos, o que orientar essa vítima, quais são as medidas que podem ser pedidas e o que se deve fazer numa situação dessa. Principalmente, não julgar essa mulher e ouvir e acolher. São essas as duas orientações que nós damos sempre para a vítima. Quando eu trabalho exclusivamente com violência doméstica em torno de 7 anos, ao longo da minha carreira, que tem quase 14,
7 anos, quase a metade, já é dedicada exclusivamente a essa causa. E é muito triste quando eu me deparo com os casos durante o dia, e são casos que muitas vezes você se identifica, você vê que ali pode estar sua mãe, pode estar sua amiga do lado, pode estar sua filha, e a gente acaba se identificando com essas mulheres todas, porque ali pode estar nós mesmas, a gente pode estar naquela situação. Eu me lembro de um caso em que a mulher ela contou que depois de fazer sexo com o marido, ele simplesmente enrolou um cabo de notebook e a esganou até que ela perdesse os sentidos. Depois ele colocou ela em um quarto, esperou que ela desfalecida, ela ficou ali desfalecida. Quando ela acordou, ela saiu nua pela rua para pedir ajuda, e ele sustentando a todo tempo que era um caso de que ela havia tentado se suicidar, para que ela não falasse para as autoridades que ela havia sido vítima quase de um feminicídio. Então, ela foi todo o caminho do hospital, e ele foi junto ao hospital para socorrê-la. Quando ela ficou sozinha com os médicos, que ela pôde se confidenciar e pedir ajuda. Então, casos como esse não tem como impactar nosso trabalho todos os dias. Então, é muito difícil a gente ver essas mulheres, não se comover, não se compadecer e não se identificar com essa situação. E, por isso, eu trabalho na luta e na informação. Eu trabalho com a informação como forma de combater essa violência, na medida em que nós vamos formando uma cultura de paz e uma cultura em que todos saibam lidar com a violência e não sejamos omissos. Essa é a nossa grande batalha, eu acredito, porque muitas vezes nós fingimos de conta que a situação não está ocorrendo. A gente adota aquele velho ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas é preciso meter a colher sim, é preciso ouvir as partes, é preciso orientar e é preciso tomar as medidas cabíveis. É muito, muito forte ouvir isto, né? Eu mesmo fiquei aqui um pouco emocionada, porque a gente não convive com isso diariamente. Graças a Deus, a gente acaba não fazendo parte, mas a gente precisa conhecer. Eu vou dar a palavra agora ao pastor Gessel Dilon Rodrigues. Quero até abrir um parênteses aqui para agradecer a pastora Paula Espírito Santo, que foi ela que nos intermediou aí com esse contato com a juíza. E muito obrigado, Paula, por isto, né? Por esta live de qualidade. E eu estou abrindo para o pastor Gessé. Pastor, o senhor está com a palavra. Fica à disposição. Ok. Boa noite a todos, e em especial a nossa palestrante de hoje. Já foi agradecido, mas eu quero deixar claro que a gente está diante de um trabalho ímpar. Posso dizer que inédito, de ver uma pessoa com este preparo, falando sobre esse assunto com a igreja, no Papo de Mulher, pela primeira vez. Eu acredito que seja o primeiro trabalho de muitos, quem sabe um trabalho até com o fim da pandemia presencial, um fórum com mais tempo, para a gente poder aproveitar tudo que a experiência da juíza e de demais convidados podem contribuir. A minha pergunta é a seguinte: nós temos visto e ouvido bastante sobre a violência doméstica, principalmente na pandemia. A ONU ela lançou um relatório, o relatório A Sombra da Pandemia, e alguns números são assustadores. Por exemplo, que na China aumentou em 300% o número de mulheres, né? Aqui no Brasil, mais ou menos 50%. O Tribunal do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio, disse que aumentou o número de denúncias em 50%, né? E nós ouvimos falar sobre direitos humanos, lei de feminicídio, que qualifica, né, o crime contra uma mulher quando ela é morta pelo fato de ser mulher. Temos a Lei Maria da Penha, que é explorada pela mídia, e ouvimos, não é difícil alguém que nunca ouviu falar da Lei Maria da Penha. Mas a minha pergunta, sendo bem direta, é o seguinte: qual é a função do Estado em relação à segurança da mulher, porque muitas vezes a mulher não tem acesso ao que o Estado pode prover para ela, e quais são os amparos legais que uma mulher vítima de violência tem à disposição dela e que ela pode recorrer quando ela se perceber
como vítima. Perfeito, pastor. Muito obrigada, pastor Gessé. Já adianto aqui que eu sou que nem arroz de festa. Onde me convida, eu vou, viu? Não faça muitos convites que eu apareço. A Paula sabe disso, a Paula é minha querida, ela sabe disso. A gente começou a se encontrar nós fomos numa igreja que ela me indicou lá em Itaquera. Eu fui numa sexta-feira de carnaval, levei 2 horas para chegar até a igreja dela, e desde então a gente tem se encontrado sempre em eventos, e eu faço questão, passada essa pandemia, de fazer presencial, mas também me coloco à disposição para outros eventos online. Fique à vontade para abusar. Com relação à pergunta, o que é importante a mulher entender? Primeiro, é muito difícil, é isso que a gente tem que entender. É muito difícil que uma mulher ela se perceba numa situação de violência doméstica. No primeiro momento, ela nega, ela acha que o marido, ela fala assim, ele é grosseiro, ele é assim, ele é bronco, ele é estúpido, ele só é grosseiro quando ele bebe, mas quando ele bebe todo dia. Ele só é grosseiro porque ele está estressado com o trabalho, ele não tem trabalho, ou se ele trabalha, porque ele trabalha demais. Então, a mulher ela sempre vai aceitando aquela grosseria. Muitas vezes começam com ofensas verbais, evoluem para uma agressão física, e essa agressão física ela vai evoluindo de gravidade. Então, começa às vezes com um puxão de cabelo, com um empurrão, depois vai para um tapa, para um soco, para um chute, e chega até numa esganadura, uso de inflamável, uso de gás, botijão de cozinha, uso de faca, muito próximo do feminicídio. O que é importante para essa mulher? Então, no primeiro momento, ela tem que se descobrir em um relacionamento abusivo. E aí a importância, eu acho, da igreja em falar muito com ela, em falar com as mulheres sobre esse tema, e falar e alertar, sim, né, o controle que o homem muitas vezes exerce é um abuso, ele não pode controlar as suas roupas, ele não pode controlar as suas amizades, ele não pode controlar o que você vai fazer, o que você vai falar. Então, muitas vezes, a mulher ela acaba aceitando tudo isso. No partir do momento que ela se verifica num relacionamento abusivo, numa situação de violência propriamente dita, o primeiro caminho a se procurar é a justiça, é a delegacia da mulher. Então, a mulher ela tem que ir à delegacia da mulher registrar a ocorrência. Ela pode ir em outra delegacia? Pode, não tem problema nenhum. Ela também pode ir em outra delegacia, mas é muito comum, quando ela vai numa delegacia comum, essa delegacia falar, o seu caso é de violência doméstica, volte amanhã na delegacia da mulher. Então, é muito importante que ela vá a uma delegacia já da mulher, porque ela evita uma ida à toa na delegacia, e lá ela registre o boletim de ocorrência, e lá ela peça as medidas de proteção, que são medidas que a Lei Maria da Penha coloca à disposição dela para que ela se resguarde. Quais são essas medidas de proteção? Proibição de aproximação, o agressor não pode chegar a 500 metros da vítima. Proibição de contato, ele não pode ligar, mandar WhatsApp, mandar mensagem, não pode mandar e-mail, sob pena de prisão. Ele não pode ter porte de armas, muitas vezes ele trabalha como segurança, como vigia, como guarda municipal, tem acesso à arma, e o acesso à arma é um incremento de risco para essa mulher. Então, ela fica mais exposta, muito perigoso de um feminicídio acontecer, ele está de cabeça quente, acabar matando essa mulher, então a gente restringe o porte de armas. Então, afastamento do lar, esse casal está separado de fato, mas mora junto, ou eles moram junto enquanto casal, e esse homem faz da vida dessa mulher um inferno, ela não tem como deixar a casa com 4 filhos pequenos, então ele é retirado do lar para que ela possa ficar até que haja discussão dessa questão na vara de família. São essas as medidas protetivas mais usadas: afastamento do lar, proibição de contato, proibição de aproximação e proibição de frequência também em determinados lugares. Por exemplo, muitos casos, o agressor, o que ele faz? Eu já ouvi várias vezes essa situação. Doutora, ele foi retirado de casa, ele não me procura mais, mas ele está todo dia na porta da igreja. Ele vai no culto e fica me esperando, e quando eu saio, ele me olha com tom ameaçador. A mulher fica com medo de ir ao culto, com medo de encontrar o seu marido, o seu ex-marido. Então, proíbe-se que ele frequente ou que ele vá até a porta da igreja ou a porta do trabalho dela fazer escândalos,
que a deixa muito constrangida. Então, essas são as principais medidas de proteção que a Lei Maria da Penha coloca à disposição e que as mulheres devem saber que existem a favor delas. A Lei Maria da Penha é considerada a terceira melhor lei do mundo. Então, é importante que nós usemos essa lei a nosso favor. Muito bom, eu vou estar abrindo a palavra. O pastor Roberto de Lucena quer se pronunciar, falar alguma coisa? Está sem microfone, pastor. Você sabe que eu sou semi-analfabeto digital, né? Eu também. Eu estou apenas aguardando agora a manifestação de Bernadette, em seguida da nossa doutora. Aí eu vou ter que deixar vocês, mas eu estou muito bem impressionado, positivamente impressionado, ouvindo a nossa convidada. Doutora, que bênção de Deus, que presente de Deus é ouvida. Eu gostaria mesmo que, como disse o meu companheiro, pastor Gessé, que nós pudéssemos ter a oportunidade de discutir profundamente esse assunto da violência doméstica, a violência contra a mulher, nas esferas convencionais. Abrir para discutir profundamente com os pastores, com as esposas de pastores, com os líderes de casais da igreja, porque a igreja precisa ter uma resposta efetiva para essa situação. Nós podemos ser a farinha na panela para neutralizar esse veneno social que nós, infelizmente, temos visto, não apenas no Brasil. Isso não é um fenômeno nosso, não é um privilégio nosso, mas o Brasil pode dar lição ao mundo de fazer, a partir da igreja, um enfrentamento efetivo, um trabalho permanente de combate à violência contra a mulher dentro dos nossos lares e de proteção, de valorização da mulher. Mas desculpe, vocês sabem, deputado e pastor, aí vocês dão a palavra. Mas eu me coloco à disposição, pastor. Conte comigo, assim, da forma que quiser. Pode ser presencial, pode ser online. Gostaria muito de ir no evento presencial para que a gente possa discutir esse assunto a fundo. E eu também sou especialista em crimes contra criança e adolescente, abuso sexual infantil, que é também um assunto muito importante de se tratar, porque muitas vezes as mães, elas pedem orientação da igreja, como seguir, o que fazer, e é muito importante que a igreja ela esteja preparada para essas demandas da população e que ela saiba o que fazer. Então, me coloco à disposição. Muito obrigado. Muito importante, nós temos uma pretensão, né? O pastor Gessé falou, o pastor e deputado, né, comentaram sobre nós fazermos um fórum mesmo, porque um líder religioso, um líder que faz parte da política do nosso país, é muito importante, às vezes uma delegada, né? E muitas pessoas, assim, uma juíza, e pode realmente dar as diretrizes necessárias para cada assunto. Muito mesmo, nos contamos com excelência. Pastora Bernadette de Lucena está com a palavra. Ligaram o meu som? Estão me ouvindo? Sim. Sim? Estamos. Alto e claro. Sim? Oi? Alto e claro. Alto e claro. Primeiramente, esse papo de mulher que nós começamos no sábado passado, que nós tratamos de assuntos tão importantes dentro da igreja, e aí surgiu, dentro desse contexto da pandemia, o fato da violência contra a mulher. E, doutora, eu ouvi você falar que nós somos o 5º país com um número mais exorbitante de feminicídio, e isso é assustador. Como mulher, meu coração dispara de pensar no tanto de mulheres que estão morrendo, por exemplo, agora, estão apanhando agora,
dos seus namorados, dos seus maridos, amantes, e é assustador porque dentro da igreja a gente tem uma realidade mais diferente dessa, apesar que existe dentro da igreja isso também. Mas a minha pergunta é a seguinte: como eu consigo, ou como um líder cristão conseguiria convencer essa mulher a falar, a denunciar, porque a maioria delas se cala com medo, ou medo de apanhar novamente, ou medo de se afastar dele e ficar na dependência financeira, sem a dependência financeira. Como conscientizar essa mulher que o silêncio dela vai poder matá-la? Perfeito, pastora Bernadette. Excelente pergunta. Por que que a mulher ela fica nesse tipo de relacionamento? Eu vou um pouquinho mais além. Por que que uma mulher permanece nesse tipo de relacionamento? É isso que muitas vezes nós da sociedade, que não vivemos esse problema, não entendemos. Por que que uma mulher permanece nesse relacionamento abusivo? Por que que ela apanha e ela continua com esse agressor? O que faz essas mulheres não denunciarem e silenciarem? 2 razões: medo e vergonha. Então, muitas vezes, ela tem muito medo, ele ameaça, ele diz, se você contar para alguém, eu vou te matar, e ela acredita nisso, de fato, ela acredita. Ou vergonha, ela tem muita vergonha, porque ela acha que, de alguma forma, ela tem culpa naquele episódio. Lembra que eu falei inicialmente que as crianças apanham principalmente porque a gente ama e quer corrigir? Quando adulta, essa mulher também apanha porque o marido ama e diz que quer corrigir. Então ele fala, estou te batendo por quê? Coisas que eu ouvi em audiência, coisas que eu não estou inventando da minha cabeça. Porque você queimou o arroz. Eu te bati porque você está de roupa curta na rua. Eu te bati porque eu já falei para você que eu não quero esse tipo de amizade, você insiste com essas amizades. Eu te bati porque você foi na casa da sua mãe e não é para ir na casa da sua mãe sem mim. Eu te bati porque você está conversando com alguém no WhatsApp, no Facebook, e eu não sei quem é essa pessoa. Ou seja, ela acha que ela é causa do problema, ela acha que é o comportamento dela que leva à agressão. Então, por isso, ela se sente parte desse problema, ela não consegue falar. Tem também a questão da dependência econômica ou emocional. Muitas vezes, o que esse homem faz? Esse homem, ele humilha essa mulher, ele diz, você é um lixo, você não presta, se você não for, sorte que tenho eu que te queira, porque se você não tivesse a mim, você não teria ninguém. Você é um lixo, você é gorda, você é feia, você é horrorosa, e só eu que te quero. E essa mulher, ela começa a acreditar nisso. Ela começa a acreditar que essa é a última chance que ela tem na vida. E ela fica nesse relacionamento sem fim. E ela acaba sendo agredida, ela é humilhada e ela vai ficando cada vez mais apagada. As pessoas no redor percebem que ela começa a se isolar, que ela pouco fala e ela vai se fechando no mundo dela. O que é importante? No que a igreja ela pode contribuir? Ela pode fazer rodas de conversa. Primeiro, abordar o assunto de forma temática, seja num seminário, seja numa pregação num fim de semana, seja num evento que tenha, abordar esse assunto da violência. O que também é violência? Porque, assim, um soco, ela sabe que é violência. Um tapa, ela sabe que é violência. Mas e uma humilhação? E um xingamento? Há mulheres que sofrem muito mais a violência psicológica do que a violência física. E essa violência psicológica, ela deixa tantas marcas que essa mulher ela não consegue reparar. Por exemplo, eu tive uma vítima em que ela mancava e aí ele fazia o quê? Eles eram casados há 40 anos e ele chamava ela de mula manca. E ela falava assim, doutora, quando ele me bate, o soco, o tapa dói, mas eles passam. Agora, como ele me chama de mula manca, eu me sinto extremamente humilhada porque esse é um defeito que eu tenho de nascença. Eu não escolhi mancar, mas ele me chama de mula manca para me humilhar.
e isso não passa, é uma dor que não cessa. Então, essa mulher, ela sofre esse tipo de violência e ela nem sabe, muitas vezes, que isso é violência. Então, assim, primeiro, trazer à tona esse assunto, trazer em rodas de conversa, em locais menores, onde menos pessoas estejam presentes, em grupos de mulheres menores, e que seja possível abordar, em que ela possa se abrir e que ela encontre na igreja um terreno fértil para que ela seja ouvida sem julgamentos. Porque muitas vezes a gente fala, mas também apanhou? Apanhou por quê? O que você fez para apanhar? Não é assim que a gente fala? A gente fala assim para uma criança, mas o que você fez para o teu pai te bater? Então, assim, muitas vezes a gente joga isso também para a mulher, a gente coloca, enquanto sociedade, a culpa nessa mulher. Então, o que aconteceu? O que está acontecendo na sua vida? Ouvir essa mulher sem julgamento e aceitar, caso ela queira voltar com esse agressor, porque faz parte do processo. O ciclo de agressão, ele envolve agressão propriamente dita, depois há um pedido de desculpas, eles entram numa fase de lua de mel, passada a lua de mel, tudo volta a ser como era antes, eles se reconciliam, fica tudo bem, até que há uma nova agressão. Esse ciclo ele se repete, segundo a OMS, de 8 a 10 anos para que a mulher tenha coragem de sair. Então, o ciclo da violência ele se repete de 8 a 10 anos. E nisso, a mulher ela vai se reconciliar e deixar depois esse relacionamento por várias e várias vezes. Então, a gente tem que aceitar que muitas vezes a mulher ela não está preparada para sair dessa relação e ela tem que ter o protagonismo da vida dela. O que significa isso? Ela tem que sair quando ela se sentir com capacidade para isso, com capacidade para viver uma vida sozinha, com capacidade financeira para sustentar os seus filhos. Então, ela tem que ter um projeto de vida. Eu acho que a igreja pode trabalhar muito. Projeto de vida das pessoas, projeto de vida das mulheres, valorização das mulheres. Está sem microfone. Pastora, a senhora quer se manifestar em mais alguma coisa? Cris, você não sabe. Lógico que eu quero, mas um pouquinho só. Meus pastores eu já sei. Eles gostam de falar. É uma bênção. O pastor gosta de falar, né? Doutora, você acredita que o fato desses homens serem violentos, isso é uma cultura machista que vai se reproduzindo dentro dos lares? Os filhos veem os pais sendo violentos com as suas mães, depois reproduzem dentro do seu casamento esse mesmo ato? Com certeza. Todo comportamento ele é aprendido. O ser humano ele aprende por imitação. Então, todo comportamento é aprendido, ele aprende aquilo, ele vê o pai batendo na mãe, quando ele se torna adulto, ele vai bater em sua esposa. Fora isso, o homem, ele aprende que para ele ser viril, para ele ser reconhecido quanto homem, ele tem que ser viril, ele tem que ser agressivo, ele não pode chorar, ele não pode se emocionar, ele não tem um espaço de fala. Por isso que é importante o papel dos homens, e eu quero hoje também elogiar a presença de pastores aqui, porque a mulher ela tem um espaço de fala, a mulher ela tem a cabeleireira, ela tem a amiga, ela tem a colega de trabalho, ela tem a moça que trabalha na casa dela, ela tem pessoas com quem ela desabafa. Agora, o homem, o que ele fala com outros homens? Ele fala de futebol, ele fala de mulher, ele fala de cerveja, ele fala de carro, mas ele não fala da vida dele, dos sentimentos dele. Então, o homem, ele extravasa. E a única forma que ele conhece de extravasar esses sentimentos também é através da violência, porque ele aprendeu a vida inteira que homem não chora, que o homem que chora é mulherzinha. E vejam como é ruim ser mulher, porque a mulherzinha é até xingamento. O homem que estupra uma criança, que vai para a cadeia, ele vira o quê? Ele vira mulherzinha, para vocês entenderem o quão ruim é ser mulher no mundo. É até uma ofensa, um xingamento. Então, ele não sabe lidar com essas emoções. Então, é preciso que os homens, sejam eles agressores ou não, eles tenham um espaço de fala. E os homens agressores, eles precisam, além da penalidade que a lei prevê, eles precisam de um tratamento, de um acompanhamento psicológico, o espaço para que eles possam refletir o que eles fizeram, para que eles não façam isso com outras mulheres ou com as mesmas
mesmas mulheres, caso eles mantenham esse relacionamento. Então, uma forma de prevenção de novas violências. Ok, Cris, muito obrigada. Imagina. Doutora Regina Ávila, a senhora está com a palavra para fazer a pergunta aí para a nossa meritíssima juíza. Boa noite a todos. Agradecer rapidamente aqui a Cristina Uchoa pelo convite. Doutora, muito obrigada. Doutor Roberto Lucena, pastor e deputado, pastora Bernadette, e todos os homens aqui presentes. Doutora Tatiana, muito obrigada pela excelente entrevista e os esclarecimentos, viu? Muito obrigada mesmo. A minha pergunta, acredito que vai ser mais técnica. Nós temos a Lei 13.871/2019, que foi promulgada no ano passado, excelência, e ela fala sobre as medidas protetivas que podem ser realizadas pelas delegacias, né? Eu tenho uma amiga aqui no grupo, eu vou preservar a identidade dela, até agradeço a presença de todos os amigos que estão aqui também. E, recentemente, ela ajudou uma vítima de violência doméstica, de levar essa vítima para um local de segurança, e ela passou a ser a vítima. E as orientações que a delegacia, não estou julgando, não estou falando de forma alguma, não estou criticando a autoridade policial, mas eu vi um despreparo muito grande nas informações. A pergunta é essa: as autoridades policiais, elas estão preparadas para esse tipo de medida, de dar a medida protetiva à vítima e dar um amparo melhor a essa mulher? Excelente questão, Regina. É muito importante a gente falar isso. Essa mulher, olha só a dificuldade que é. Vamos voltar e rememorar. Ela tem que se reconhecer no relacionamento abusivo, ela tem que ter independência financeira, independência emocional, ela tem que conseguir sair daquele ciclo da violência que dura de 8 a 10 anos, segundo a OMS. Quando ela sai, o primeiro ente do Estado que ela procura é a delegacia. Chegando lá, muitas vezes, esse é um relato que eu escuto também, ela é extremamente mal atendida. Mandam essa mulher esperar por horas a fio. Quando se atende, muitas vezes são pessoas completamente despreparadas, que não têm formação a respeito das medidas protetivas ou a respeito de nada. São pessoas que revitimizam essa mulher, que fazem com que ela se sinta culpada. Trabalhei numa situação com uma que eles diziam isso, mas por que a senhora apanhou? Eles perguntavam isso, mas por que a senhora apanhou? O que a senhora fez para a senhora apanhar? Revitimizavam essa mulher. Então, ela tem toda uma dificuldade de sair, de encontrar essa situação de violência, de sair dessa situação. Quando ela sai, ela vai buscar ajuda na primeira porta que ela bate, ela é mal atendida. Faltam nas delegacias psicólogos e assistentes sociais. Seria muito importante que essa vítima não fosse ouvida por delegados ou por escrivãos, mas que fosse ouvida por psicólogos e assistentes sociais, que pudessem fazer o depoimento dela de uma forma humanizada e que ela saísse ciente de todos os direitos. Muitas mulheres chegam para mim na vara, depois de anos do processo tá tramitando, falam, mas doutora, eu não sabia disso, eu não sabia que eu tinha direito à medida protetiva, eu preenchi esse papel, eu não sei o que significa, ele voltou a me ameaçar e eu estou aqui, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Enfim, elas não têm esse preparo. Então, eu hoje, na minha visão, as delegacias elas precisam passar por uma grande estruturação. Nós temos alguns avanços. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, onde há uma delegacia, a primeira delegacia da mulher, que funciona 24 horas por dia. Então, isso já é um avanço enorme, porque a mulher que era agredida aos fins de semana, que a incidência é maior, o consumo de bebida alcoólica é maior, a mulher apanha no fim de semana, ela tinha que esperar até a segunda-feira para procurar uma delegacia. Hoje, a primeira delegacia da mulher funciona sábados, domingos e feriados, funciona nos fins de semana e funciona no período noturno. E nós temos a Casa da Mulher Brasileira, um local onde ela vai e ela encontra todos os serviços disponíveis. Ela encontra psicólogos, assistentes sociais, ela encontra a Defensoria Pública, ela encontra o Ministério Público e ela encontra o Poder Judiciário. Então, ela já sai de lá com o registro da ocorrência feito e ela sai de lá com a medida protetiva embaixo do braço.
Então, é assim, é importante pontuar que há serviços, que há um avanço, mas que, de modo geral, há um despreparo muito grande, uma falta de equipamento e uma falta de material humano, que compromete muito a qualidade do serviço prestado. Excelência, eu queria aproveitar, o pastor e deputado Roberto de Lucena, ele teve que sair, acho que ele tinha uma aula às 19h30 e acabou já nos deixando. E eu queria aproveitar para fazer uma pergunta que um dos ouvintes aqui da nossa live fez e eu achei muito pertinente. Se a excelência já presenciou algum caso de cultura machista pela própria mulher, porque essa mulher ela é responsável também pelo agressor, pela criação, pela educação. Excelência, já teve casos nesse sentido que a senhora pode passar para nós, essa experiência? Sim, é importante a gente lembrar que a mulher ela vai criar o quê? Ela vai criar meninos, né? A gente cria meninos e meninas. Toda mulher que é mãe tem essa responsabilidade de educar crianças. E é muito importante a gente entender que há essa responsabilidade de que nós tenhamos essa igualdade, que ambos são iguais em direitos e obrigações. Então, por exemplo, retirar uma mesa de uma casa pode ser os dois. A gente tem que cuidar para que homens e mulheres façam a mesma função. Eu me lembro de um caso em que era um caso, uma briga de irmãos, que a gente acaba trabalhando também, porque sempre que tem a vítima é mulher, a gente acaba, a vara da violência ela é acionada. Então, era um caso de irmãos em que a irmã queria limpar a casa e pediu a ajuda do irmão. E o irmão se recusou, que ele falou que não ia passar pano na casa. Simplesmente, eles saíram em uma briga em que ele quebrou um cabo de vassoura na cabeça da irmã. Então, vejam vocês, é uma situação extremamente peculiar entre irmãos, mas ambos foram criados em um sistema machista, em que o homem entendia que ele não podia passar pano na casa, que aquilo diminuía a função dele como homem. Eu acredito que hoje eu tenho a feliz ideia, eu quero crer também, eu tenho visto muito isso, que os homens eles estão mudando, eles estão cada vez mais participativos, eles cuidam dos seus filhos, a gente tem que falar muito bem isso, a gente pode falar, eles ajudam a mulher, eles cuidam dos seus filhos, eles criam os seus filhos, porque é a obrigação deles também criarem os filhos deles, não é a obrigação só da mulher. Então, eles cuidam dos seus filhos, eles trabalham nas tarefas domésticas, dividindo as tarefas domésticas com as mulheres. Então, eu tenho visto nos casais, principalmente nos casais mais jovens, essa divisão de tarefas mais igual. Mas o problema do machismo é um problema que vem e se arrasta, e é isso que a gente está permeado nessa cultura. A gente está permeado nessa cultura e ela se reflete como na violência. Então, e existe um caso que é na natureza daquela criança, mesmo que ela teve uma orientação materna não machista. Mesmo nesse caso, eu acredito que a gente aprende muito com exemplos. Então, se ela vive num lar em que as tarefas são divididas, em que os pais ambos são responsáveis pelo cuidado, em que ela sabe que o dever de cuidar da casa é de todos que moram nessa casa, elas acabam desenvolvendo esse senso de cuidado e compartilhamento das responsabilidades. Aqui em casa eu tenho um casal de filhos e eu vejo sempre as crianças brincando juntas, e elas brincam de todos os tipos de brincadeiras, elas cuidam da casa, elas me ajudam nas tarefas domésticas, por quê? Mas isso é porque elas têm um exemplo a seguir. Então, havendo esse exemplo, eu acho muito difícil a criança se desviar. Então, esse exemplo é passado de pai para filho, de mãe para filha, e é um exemplo que ele norteia, porque uma narrativa, ela convence, um exemplo arrasta. Ai, muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora ao pastor Gessel Dilon Rodrigues para estar novamente fazendo a pergunta para a excelência. Ok. A senhora falou sobre o ciclo da violência e me chamou a atenção quando uma das fases deste ciclo é a chamada lua de mel, que eu imagino que seja
quando o homem mostra que está arrependido, manda flores, pede perdão, e a mulher tem essa falsa ilusão de que isso não vai acontecer mais, né? E esse ciclo, como a senhora bem definido, dura aproximadamente 8 anos na média. Eu vi o número da ONU que 1/3 das mulheres do planeta já sofreram violência verbal ou física, ou seja, 1 a cada 3 mulheres do planeta. Isso é um número altíssimo, né? Outro número que me assustou é que a cada 2 segundos no Brasil, uma mulher sofre violência física ou violência verbal. Eu gostaria de entender, primeiro, como esse ciclo se quebra, que acho que é o final disso, né? Como a mulher pode quebrar este ciclo, mas qual é o sinal que este ciclo se inicia? Por exemplo, o marido exigir a senha do celular da esposa, ele confiscar o celular da esposa como um tipo de castigo. Como esse ciclo, a gente pode identificar o início desse ciclo, o final, e também se outra pessoa, um terceiro, pode denunciar se ele vê uma violência dessa natureza. Se eu testemunhar uma situação dessa com um vizinho, se eu posso fazer a denúncia, se eu posso fazer uma denúncia anônima, e até que ponto eu fico comprometido com essa violência quando eu tento tirar a mulher deste ciclo de violência. Muito obrigado. Obrigada, pastor. Excelente ponderação. A violência doméstica ela é considerada uma epidemia. Ela atinge 1 em cada 3 mulheres no planeta. Então, as mulheres, elas sofrem ou elas já sofreram algum tipo de agressão, seja ela verbal, física. Nós temos 5 tipos de violência. Física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Física são tapas, socos, chutes, pontapés, surras. Psicológicas são as ameaças, são as ofensas, as humilhações. A moral são xingamentos. A sexual é praticar qualquer ato sexual sem consentimento. E a patrimonial, que é quando esse homem destrói o patrimônio dessa mulher propositalmente. Então, 1 em cada 3 mulheres no planeta já sofreu ou já teve alguma desses tipos de violência. Qual é o início desse ciclo de violência? Porque, assim, era muito fácil, eu costumo falar isso nas minhas palestras, se o homem que bate na mulher, que o homem agressor, ele chegasse no primeiro encontro e desse um soco na cara. Seria muito fácil. Porque a gente já sabia, esse agressor, eu não vou mais me relacionar com ele. Mas não é assim. O que acontece? Esse homem, ele no namoro, ele se mostra uma pessoa extremamente cortês, dedicado, educado. Quando se casa, uma excelente pessoa, na grande maioria, um homem trabalhador, honesto, pai de família. Fora de casa, da porta de casa para fora, é uma excelente pessoa. O problema é quando ele fica da porta de dentro para casa. E quando que começa esse ciclo? Qual é o primeiro sinal de alerta? É o controle. Controle do quê? Controle das roupas, controle da senha do celular, controle das amizades, controle. Ele quer exercer o controle. E aí, quando essa mulher não dá esse controle, ela se rebela, o que ele faz? Ele faz uso da força, e aí surge a violência, para ter o controle, para ver aquele controle exercido. Então, se ela se recusa a dar a senha do celular, ele vai lá e bate, ele começa com agressões. Ele muitas vezes não começa com grandes agressões, ele não começa dando uma surra que vai desfigurá-la. Ele dá um tapa, ele dá um empurrão, um puxão de cabelo, e aí ele vai evoluindo nessas agressões até chegar muito próximo de um feminicídio. Então, nós temos o quê? Que ficar muito atento, e isso é muito importante com a juventude. Tem uma cartilha do Ministério Público que se chama Namoro Legal, é muito importante a gente pesquisar isso na internet. É uma cartilha com dicas de namoro saudável. Muitas vezes o namoro já começa desviado, ele já começa de uma forma que não tá adequado. Então é muito importante conscientizar os jovens e as jovens desse controle que é exercido, que não é saudável e que há uma grande chance disso vir a combinar numa violência. E quando acontece, o que eu posso fazer quanto pessoa? Se está acontecendo, naquele momento eu estou vendo ou ouvindo uma agressão, eu posso chamar a polícia, diz que 190.
Então, se está acontecendo, naquele momento eu posso e devo chamar a polícia. Se eu ouço gritos no vizinho do meu de apartamento, a mulher apanhando, batidas, socos, pedidos de socorro, como não chamar a polícia? A gente tem que se comprometer. É muito importante a gente lembrar o quê? Que muitas vezes a gente fala, não, eu não vou me meter. Só que quando a gente fala, eu não vou me meter, a gente acha que a gente não está assumindo nenhum lado, que a gente está sendo neutro. Não é verdade. Quando a gente não se mete, a gente está assumindo o lado, que é o lado do abusador, que é o lado do agressor. Porque a gente está falando para ele, pode continuar fazendo isso, pode continuar batendo, que eu vou fazer de conta que eu não estou vendo, que eu vou fazer de conta que eu não estou ouvindo. Então, é muito importante que a gente tome o lado a gente vai ter que se posicionar, que a gente se posicione do lado da vítima. Então, chame a polícia se está acontecendo naquele momento. E é possível também fazer denúncias aí anônimas, ligando Disque 100. Perdão, Disque 180. Disque 100 é para crianças. Disque 180, você pode informar os dados da vítima, endereço que ela mora, o que está acontecendo, e aí, dentro do possível, a polícia vai apurar e verificar aquela situação de violência doméstica. Mas é muito importante aquilo que a gente falou antes. Para que tudo isso vá adiante, para que a denúncia vá adiante, para que a mulher consiga sair desse ciclo, é preciso que ela se reconheça, é preciso que ela tenha protagonismo da vida dela, é preciso que ela esteja fortalecida no seu desejo de não mais viver uma vida com violência, que ela tenha a possibilidade de viver uma vida sem violência. É até difícil a gente, às vezes, dar essa continuidade, porque a gente fica pensando, né? Ficar do lado do agressor foi muito forte para mim. E eu quero dar a palavra agora, novamente, para a doutora Regina Ávila. Ela parece que está interessada em fazer algumas perguntas que dá sequência neste assunto que o Gessé passou. Doutora, a senhora está com a palavra. Tatiana, não quero tomar muito tempo do seu falar, da sua fala, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui, no que se refere à justiça restaurativa. O grupo reflexivo de homens, porque agora o artigo 22 da Lei Maria da Penha foi alterado e permite que as sentenças sejam cumulativas para que esses agressores participem de grupos reflexivos, né? Eu gostaria de saber o que a senhora, na visão de magistrada, tem a nos passar quanto a isso. A gente, com a justiça restaurativa, nas varas de violência doméstica, a gente não pode trabalhar, porque aí é o direito penal. Havendo agressão, isso é também um dado importante. Tendo agressão física, a mulher indo na delegacia, se ela voltar atrás, se reconciliar com o agressor, ela não pode retirar o processo. Esse processo vai prosseguir, esse processo vai continuar, e muitas vezes essa mulher vai em juízo mentir e defender esse marido. A gente que trabalha com esse assunto, às vezes fica indignado. Eu ficava muito indignada no começo da minha carreira. Falava, mas como ela apanhou, ela está aqui defendendo esse marido. E eu ficava brava com a vítima, eu brigava com as vítimas, eu passava um sabão nelas, mas eu entendi que cada uma tem a sua própria história, cada um tem o seu protagonismo de vida, cada um tem o seu momento. Eu vou contar uma história agora que para mim foi que transformou a minha vida. Foi nesse momento que eu entendi qual era o meu papel enquanto ouvinte dessas histórias. Uma mulher, ela chegou, ela era muito bonita, me lembro do rosto dela até hoje. Ela tinha um cabelo cacheado, loiro, os olhos azuis, e ela veio dizer que o marido, ele tinha arrancado um pedaço do seio dela com a boca. Ele mordeu uma mordida e arrancou um pedaço do seio dela. Ela me conta que todas as noites ela faz, todos os dias, quando ele chega à noite, quando ele tira R$50 da carteira dela, ele sai, ela já sabe que ela tem que deixar as filhas com a sogra, porque ele vai sair, ele vai comprar cocaína e quando ele voltar, ele vai bater nela até cansar. E ele tem um hábito de morder. Então, dessa vez, ele já tinha mordido uma outra vez, arrancado um pedaço, dessa vez ele arrancou um pedaço do seio dela. E ela saiu sangrando pela rua com a pele pendurada. E aí, ela chega para mim e ela me conta isso, e eu falo assim, mas a gente tem que prender esse homem não tem condição de ficar na rua, ele não é uma pessoa normal, ele precisa ser presa. Ela fala, doutora, eu não quero que ele seja preso. Eu falei, mas como não? Por que não? Né? E fiquei indignada, já fiquei assim, horrorizada com essa situação. Ela falou, doutora, eu vou contar para a senhora, eu cresci num abrigo, eu não tenho pai, eu não tenho mãe,
Eu cresci no abrigo, com 16 anos eu fugi do abrigo, eu fui casar com ele, eu moro no terreno da família dele, minha sogra mora ao lado, minha sogra ajuda com as minhas 2 filhas pequenas, para que eu possa, ela olha minhas filhas pequenas, para que eu possa fazer faxina. Na outra casa mora minha cunhada, e eu moro numa casa dentro desse terreno. Se eu pedir para prendê-lo e ele for eventualmente preso, eu vou ser expulsa da minha casa, porque está no terreno da família dele. Eu vou perder o meu emprego, meus empregos, porque eu não tenho quem olhe minhas filhas. Eu não tenho. E aí eu disse para ela, mas olha, a gente tem abrigos, a gente pode colocar a senhora num abrigo sigiloso, a senhora pode. Muito sinceramente, me olhou nos olhos e falou assim, doutora, eu não tenho condições e forças de recomeçar uma vida. Eu estou vivendo com ele há 15 anos, ele é minha referência de marido e tudo que eu conheço da vida, e eu não tenho forças. Eu não quero que ele seja preso, doutor. Eu só queria deixar registrado aqui o que aconteceu, dizer a verdade, e que eu fui muito mal atendida na delegacia, porque a delegada falou, você aqui de novo? Você de novo com um pedaço de pele aqui pendurado e esse homem te comendo? E aí eu olhei para ela e eu entendi que eu olhei para ela e falei, o que eu posso então fazer por você? Ela falou, doutora, eu só queria que ele parasse de me bater. E aí eu, naquele momento, quase chorando, viro para ela e falo assim, eu não posso fazer com que ele pare de te bater. Eu posso condená-lo nesse processo, mas parar de te bater eu não posso. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel enquanto grupo, nesse dia, né, eu entendi que eu ia embora para minha casa, eu pegava minha bolsa, eu pegava meu carro, eu saía dali e eu entrava numa casa, num lar em que não tinha violência. Essa mulher, por outro lado, ela ia pegar 3 ou 4 condições, ia chegar na casa dela e ia ter que lidar com um homem que usa cocaína e que morde ela e que arranca pedaço. É uma realidade muito diferente. Então, a gente não pode julgar essas mulheres, a gente não pode simplesmente achar que a gente pode dizer para elas o que elas têm que fazer, porque a gente não tem essa autoridade. Elas têm que saber o que elas querem fazer da própria vida e a gente tem que estar ali para ouvi-las e ampará-las. Com relação aos homens, eu posso dizer o seguinte, é muito importante que esses homens tenham espaço de fala. Esse homem, no caso, ele precisaria de um tratamento, com certeza, ele precisaria de uma escuta. Eu tive uma experiência com grupos reflexivos, eu ajudei a fundar um grupo reflexivo chamado Cá Entre Nós, no Fórum Regional do Butantã, em 2016, 2017. E esse grupo, ele foi pioneiro, porque dentro da justiça a gente fazia essa escuta desses homens, faziam várias dinâmicas. Então, nessas dinâmicas, eles se percebiam no papel de mulher, eles entendiam o que a mulher sofria, eles se colocavam no lugar de outras pessoas e eles percebiam o que eles estavam fazendo, por que eles agrediam essas mulheres. Então, eles refletiam. Na medida que eles refletiam, eles não mais tinham essa conduta de bater. É muito interessante porque todos eles que passavam pelo grupo, eles saíam transformados e eles mudavam outros homens. Eles voltavam para mostrar o diploma, que eles ganhavam um diploma, e eles voltavam para contar como a vida deles tinha sido transformada. Eles montavam um grupo de WhatsApp, eles saíam para conversar, eles colocavam a conversa em dia, falando dos sentimentos. Então, esses grupos são fundamentais. Para que não haja violência, nós precisamos trabalhar com o tripé. Trabalhar com as mulheres para que elas se reconheçam na situação de violência e tenham protagonismo da sua história. Trabalhar com as crianças para que elas não sigam padrões machistas e que saibam que a agressão não é uma forma de comunicação e resolução de conflitos. E trabalhar com os agressores para que eles não repitam esses padrões de comportamento e que eles consigam lidar com uma vida sem violência. Muito bom. Isso é uma pergunta somente? Ou a Excelência já tem horário? Porque já são 8h05. Eu estou tranquila, fique à vontade. Então, eu vou abrir uma pergunta para a senhora Ariane Longo. Ela trabalhou muito em Arujá, né? Fui vereadora em 2 mandatos e acho que é muito importante para nós a pergunta dela também. Senhora Ariane, a senhora está com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, pastora Bernadette. Boa noite, a doutora juíza Tatiane Moreira, a doutora Cristina Uchoa, ao pastor Gessé. Muito boa noite. Eu gostaria, assim, primeiro,
a violência doméstica contra a mulher bate recorde de atendimento a cada mês desse ano em relação ao ano de 2009, segundo o Centro de Referência de São Paulo. São os dados do Centro de Referência. O que a sociedade, o Estado pode fazer ou tem feito para que as vítimas de violência possam recomeçar após serem resgatadas desse ciclo de violência? Nós temos a sociedade civil, ela tem vários projetos, e são vários projetos que ajudam essa mulher a ressignificar. Por exemplo, algumas ONGs e entidades oferecem apoio psicológico. Então, isso o Estado ele fornece, mas de forma coletiva. Essas mulheres elas sentem vergonha de expor esses eventos que elas sofreram no ambiente coletivo. Então, há ONGs que trabalham a autoestima dessa mulher, que ajudam ela a gerar renda. Então, nós temos projetos de empreendedorismo, ou seja, para que elas possam descobrir um trabalho, aprender uma profissão, cursos de panificação, cursos de fazer marmitas, de vender coisas. Então, é muito importante que elas tenham essa vontade de conhecer, de aprender, que esteja à disposição dela esses serviços para que elas possam iniciar uma nova vida, ter renda e sair dessa violência. Então, nós temos foco em tratamento psicológico, nós temos foco em geração de renda, e nós temos foco na valorização dessa mulher. Então, muitas vezes, ela sai desse relacionamento completamente destruída, sem autoestima e sem qualquer dignidade. Então, o resgate da dignidade. Então, nesses três setores, nós temos vários projetos, várias ONGs e vários programas que ajudam essa mulher. Durante a pandemia, foi lançada uma campanha, a campanha do sinal vermelho na mão, que é só você riscar o sinal vermelho, indo a qualquer farmácia, e isso agora vai ser estendido para supermercados, salões de beleza e outros estabelecimentos comerciais, em que ela vai denunciar a violência. Isso é uma forma da sociedade também deixar de ser omissa, porque a partir do momento que aparece uma mulher com um X na mão, tem que ser chamada a polícia, e essa mulher ela tem que ser atendida. Se naquele momento não puder chamar a polícia, naquele momento que ela está com o agressor, para ser coletado o endereço dela, de uma forma muito discreta, ela fornece o endereço, e assim que possível a polícia vai até a casa dela. Então, tem sido feitas campanhas e tem sido feitas formas de garantir que essa mulher ela tenha um começo de vida, ela tenha um novo começo. É muito importante que elas acreditem que há uma vida sem violência, que há uma vida livre dessa situação. Então, eu acho que a igreja também tem um papel importante nesse campo, que pode ajudar essa mulher a ressignificar essa violência, que pode ajudar essa mulher a pensar num novo projeto de vida e que pode ajudar ela a se capacitar para uma nova geração de renda, ou que forneça algum tipo de auxílio para que ela possa se estruturar psicologicamente. Muito obrigada. De nada. Então, devido ao tempo, né, é um pouco complicado a gente ficar estendendo perguntas. A gente tem muitas perguntas, muitas não, algumas perguntas, e se eu puder posteriormente estar passando para a senhora excelência, para estar vendo para a gente, porque nós tivemos algumas perguntas que eu achei muito significativas. Aí, se excelência der a liberdade, posteriormente eu posso estar passando, para a gente estar passando nas nossas redes sociais, que eu acho que seria muito produtivo. Pode passar sim, Cris. Pode me mandar que eu vou responder a todas. Ok. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pastora Bernadette já vai estar. Agradeço muito o conteúdo. Eu mesmo fiquei até às vezes sem palavras para recomeçar, para mediar, porque a gente fica meditando nos acontecimentos, nessas coisas que a gente vê como morder, tirar um pedaço. Eu fico muito chocada com essas coisas, mas eu acho que se a gente se conscientizar e se a gente tiver esse tripé, né, de realmente ter esse ponto, essa fala reflexiva para o homem, se a gente cuidar das nossas mulheres, se a gente ensinar elas
a dirigir as suas vidas e cuidar das nossas crianças, que são os futuros agressores, já estamos caminhando aí em rumo a isso. Queria agradecer muito por responder perguntas, por passar um pouquinho do horário, agradecer a todas as pessoas que estão presentes. Nossa Arujá tem um trabalho muito bonito sobre tantas mulheres. Nós já temos uma DDM montada, só não temos ainda delegada, estamos muito felizes com isso, né? Isso é muito bacana. Eu fiquei muito feliz, porque quando a gente vai se inteirar deste problema, eu fiquei sabendo de algumas coisas, fiquei muito feliz. E eu queria só falar para as pessoas presentes que, antes da pastora Bernadette estar com a palavra, que nós, do Papo de Mulher, nós somos um grupo de mulheres que gostamos muito de fazer esse trabalho. E nós costumamos, como eu já falei com a Excelência anteriormente, nós gostamos muito de presentear as pessoas. É uma maneira de mostrar o nosso amor, o nosso cuidado. E eu queria fazer um sorteio rapidinho aqui. Eu fiz a Gabriela, que está nos assessorando aqui, fez os nominhos de todo mundo. E eu queria só tirar esse sorteiozinho aqui aproveitar a presença da ilustre juíza aí e só tirar um nomezinho aqui para a gente poder estar sorteando o nosso micro-ondas. Olha, saiu o nomezinho da Elisângela. Tá bom? Elisângela, você ganhou um micro-ondas por você ter participado desta live, porque o Papo de Mulher gosta de dar presente e quer que você lembre deste momento, que é muito importante, que você leve esta palavra no seu coração para outras pessoas. Ok? Excelência, um grande beijo. A pastora Bernadette está com a palavra. Foi muito rica a palestra que nós tivemos, como eu gostaria que nós pudéssemos levar isso para todas as mulheres da igreja. E houve um ponto na fala da doutora que, para mim, caiu assim, entre tudo que eu gostei, mas houve um ponto que me chamou mais atenção, foi quando ela falou no resgate da dignidade da mulher. Nossa, isso caiu como um tema assim para debate para os próximos trabalhos, como nós resgatarmos essa dignidade de algumas mulheres que passam por esse processo todo. Doutora, muito obrigada, em nome da Igreja Brasil para Cristo. Eu desejo que Deus abençoe muito a sua vida e que Deus continue lhe dando muita sabedoria, porque é necessário muita sabedoria para tomar decisões em tantos casos tão difíceis, como com certeza vem até as suas mãos, e que Deus te oriente sempre. Foi um prazer imenso conhecê-la, ouvi-la, e vamos marcar as outras, quem sabe, né, Cris? Mais Papo de Mulher com a doutora Tatiane. Eu quero agradecer também, quero agradecer a presença de todos, até uma hora dessa por aqui. Quero agradecer ao convite que me foi feito pela Cristina, e quero agradecer a Igreja Brasil para Cristo. Estou muito feliz de estar aqui entre vocês, da gente estar compartilhando esse conhecimento, e também torço para que essa parceria continue, para que a gente possa renovar esses encontros e possa fazer algum evento, conversar com as lideranças e estar trazendo esse assunto. Muito obrigada, de coração mesmo. Foi uma noite muito agradável e uma noite muito prazerosa para mim. Eu vou dormir hoje feliz, com o sentimento de missão cumprida. Ai, que bom. Pastor Gessé, acho que quer dar uma palavrinha também? Quero dizer que foi um evento maravilhoso. As palavras da Excelência me tocaram bastante, principalmente essa última história que ela contou, daquela mulher que tinha dependência pelo cuidado da filha, pelo lugar que ela morava, e o drama e a história de terror. Isso me tocou bastante. Quero dizer que estou também dormindo com uma sensação muito gostosa, e deixar uma palavra de gratidão para a Excelência, que é bom saber que a gente vai dormir e que amanhã tem pessoas como ela trabalhando para a gente ter um mundo melhor, uma sociedade melhor, um Brasil melhor. E nós da Igreja Brasil para Cristo tentamos ser pessoas assim como ela,
E eu acho que Deus uniu esses dois propósitos, o propósito dela e o nosso propósito. E com certeza nos veremos em breve. Muito obrigado. Eu, como homem, né, de ter sido convidado, me sinto um privilegiado por participar. Que Deus abençoe, que a gente possa realmente fazer a nossa parte. Obrigado, Excelência. Obrigado, Muito Cris, obrigada. pastora Bernadette, os demais. Um abraço para vocês. Boa noite. Obrigada pelas palavras, pastor. Eu queria só pedir para a Elisângela, que foi sorteada, abrir a câmera dela, porque nós não a conhecemos, para isso não ficar frutífero, né? Então, Elisângela, abre sua câmera aí. Excelência, muito obrigado novamente, de coração, agradeço a sua vida grandemente. Eu já nasci um desejo no meu coração ontem, né? Quando eu conversava com o pastor Gessé, quando eu fui conversando com os entrevistadores, de fazer um fórum com uma médica legal, uma médica legista que nós conhecemos, com uma delegada que foi uma das primeiras delegadas da DDM, e nós temos essa vontade. Então, fica aí já o nosso convite para todos os entrevistadores aqui que foram muito top. Obrigada, Gessé, obrigada, doutora Regina Ávila, Ariane, nossa querida pastora Bernadette e nosso pastor e deputado Roberto de Lucena. Muito obrigado por todos que participaram aqui. Foi muito importante. É muito importante. Eu tenho certeza que todos que participaram dessa live, além de dormir hoje gostoso, saber que pode fazer algo mais de conhecimento, com certeza vai poder reproduzir isto na sua vida e para as pessoas que você conhece. Bom, muito obrigado. A Nick vai falar para a Elisângela até o final. Antes de encerrar, eu só queria falar para a Elisângela entrar em contato com a gente pelas redes sociais da igreja, porque aí a gente combina certinho de retirar seu prêmio, tá bom? Ok, Nick. Obrigado, gente. A Nick está lá em Portugal e está nos ajudando. E obrigado, Gabi, que também está aqui nos ajudando, nos auxiliando. Vocês são um tesouro. Muito obrigada e uma boa noite para todos. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.